E se uma das ideias mais famosas sobre o nosso cérebro, aquela história de que a gente tem um lagarto interior lutando contra a razão, estivesse na verdade completamente errada? Vamos mergulhar no que a neurociência moderna realmente diz sobre isso. Olha, é bem provável que essa imagem seja familiar. A ideia é de que dentro da nossa cabeça moram um lagarto primitivo, um mamífero todo emotivo e um humano super racional, todos brigando pelo controle. É uma história em tanto, né? Mas será que ela se sustenta? Essa ideia, que é super popular, tem um nome. É a teoria do cérebro trino. A historinha é mais ou menos assim. Nosso cérebro teria evoluído em 3 grandes etapas, uma camada construída sobre a outra. Lá no fundo, a mais antiga, estaria o cérebro de lagarto, responsável pelos nossos instintos básicos de sobrevivência. Depois, teria vindo o sistema límbico, o cérebro dos mamíferos, que cuida das emoções. E, por fim, a cereja do bolo, o neocórtex, a parte mais nova e evoluída, onde mora a nossa razão. Ou seja, essa teoria basicamente coloca a nossa vida interior como uma eterna batalha. De um lado, o neocórtex, todo lógico e racional, tentando controlar os impulsos mais selvagens do nosso animal interior. É um enredo de filme, não é mesmo? Pois é, só tem um pequeno problema com essa história tão boa de contar. A neurociência moderna mostra que ela simplesmente não é verdade. E o que a ciência descobriu no lugar dela é, na minha opinião, muito mais fascinante. Acontece que os cérebros não evoluem como se fossem uma lasanha, adicionando uma camada nova por cima da outra. Evolução é mais como ajustar uma receita. Conforme os cérebros dos animais foram crescendo, as partes que já existiam foram se reorganizando, seguindo um plano de desenvolvimento que, na verdade, é comum a todos os vertebrados. Os especialistas sabem disso há décadas. Eles chegam a dizer que essa teoria é um dos erros mais bem-sucedidos da ciência. E por que ela pegou tanto? Bom, porque é uma história que massageia nosso ego. Ela nos coloca, com a nossa suposta razão, lá no topo da escada evolutiva. Então, o ponto crucial é este: não existe um cérebro de lagarto dentro da gente. O cérebro humano não tem nenhuma parte fundamentalmente nova. Os mesmos tipos de neurônios que temos aqui podem ser encontrados em outros mamíferos e até em outros vertebrados. Ok, então a gente já viu que a história do cérebro de 3 camadas é um mito. Isso abre espaço para uma pergunta muito mais importante. Se o trabalho principal do cérebro não é essa batalha entre razão e emoção, qual é então a sua verdadeira função? E a resposta para essa pergunta, olha, ela muda completamente a forma como a gente entende a nós mesmos. A tarefa mais fundamental do cérebro não é pensar, não é sentir, nem sequer é imaginar. Tudo isso são consequências de uma tarefa muito mais básica. A principal função do cérebro, a razão pela qual ele evoluiu, é administrar o orçamento do corpo. Isso mesmo. Ele funciona como um gerente financeiro, controlando recursos vitais como glicose, água, sal e oxigênio. Os cientistas têm um nome para isso, alostase, mas a gente pode chamar de orçamento corporal. A ideia é que o cérebro não espera o corpo pedir. Ele está o tempo todo fazendo previsões, se antecipando às necessidades do corpo para garantir que os recursos sejam usados da melhor forma possível. É pura gestão de recursos para manter a gente vivo. Pensa só, nesse exato momento, enquanto a gente conversa, o cérebro está fazendo milhões de depósitos e saques de energia, hormônios e outros recursos. É uma dança bioquímica incrível, tudo para manter o corpo funcionando em equilíbrio. E essa visão do cérebro como um contador revela outra coisa surpreendente. Nós não somos seres autossuficientes. Na verdade, somos uma espécie profundamente social. Desde o dia em que a gente nasce, o nosso sistema nervoso é moldado pelas pessoas ao nosso redor. Sabe aquele orçamento corporal? Pois é, nós estamos constantemente impactando o orçamento dos outros e os outros o nosso. Uma palavra gentil pode ser um depósito. Uma discussão pode ser um saque gigantesco. Isso cria um dilema fundamental na nossa vida. A gente precisa dos outros para sobreviver e se regular. Ao mesmo tempo, o contato com outras pessoas pode ser a nossa maior fonte de estresse. É um paradoxo. Precisamos um do outro, mas também valorizamos nossa independência. Bom, um cérebro que evoluiu para gerenciar o orçamento do corpo e que depende da conexão social, acaba tendo um efeito colateral simplesmente espetacular. Ele consegue criar a realidade. E como ele faz isso? Através de um conjunto de habilidades que os cientistas chamam de os 5 Cs: a criatividade, a comunicação, a cópia, a cooperação e a compreensão.
É por causa delas que a gente consegue coletivamente concordar que coisas abstratas como dinheiro, países ou leis são reais e têm valor. Desses 5, a compreensão é uma habilidade-chave. É a capacidade do nosso cérebro de pegar uma quantidade imensa de informações sensoriais e resumir tudo num conceito abstrato. Uma palavra, por exemplo. Essa é a base para construir uma realidade social. Esse é o nosso superpoder como espécie. A capacidade de criar realidades compartilhadas nos permite cooperar de maneira super flexíveis e em grupos enormes, moldando o planeta inteiro, seja para o bem, seja para o mal. Isso nos deixa com uma responsabilidade enorme nas mãos. Se a realidade em que vivemos é construída e mantida pelos nossos cérebros juntos, a grande pergunta que fica é: que tipo de realidade a gente quer e vai construir daqui para frente?